A bondade e a caridade mal entendidas. Um dos grandes problemas que ocorrem no universo das pessoas que resumem o espiritismo a uma religião, e nada mais do que isto, chegando ao ponto de dar a ele uma conotação de igreja, é a diversidade de interpretações que fazem de determinadas coisas. No universo muçulmano, por exemplo, este sim religião, a gente acompanha aqueles noticiários que nos trazem informações acerca dos grupos terroristas que matam em nome de Alá e até que se matam, como é o caso dos homens-bombas que destroem as suas vidas para ter o prazer de ver outras pessoas assassinadas, achando que estão sendo agradáveis a Deus, ou melhor, a Alá. No cristianismo também, encontramos uma diversidade enorme de interpretações, com milhares de denominações de igrejas por tudo quanto é canto. Há cristãos também que, se pudessem, assassinariam outros cristãos que não pensam exatamente como eles pensam. Enfim, cada um interpreta as coisas conforme a sua cabeça. No meio espírita, também tem muita gente que cria determinadas interpretações e daí formam seguidores que estabelecem os paradigmas que se tornam imutáveis. Vou falar agora sobre o entendimento que muitos fazem da bondade e da caridade. Na caridade, por exemplo, o maior equívoco é aquele de confundi-la com esmola. É aquele caso da pessoa que, morrendo de pena, dá dinheiro para pedintes em sinais de trânsito, achando que está fazendo a caridade. No meio espírita, encontramos muito a famosa sopa para pobre. Para nós aqui, eu também fiz muito isto. Eu não sei quem foi que disse para os espíritas que pobre gosta tanto de sopa. O entendimento é que a caridade se resume apenas a dar coisas para o pobre, no sentido de pobre material, o pobre de favela, de bairros periféricos, ou melhor, o miserável mesmo. Quando na verdade não é nada disto. Ou melhor, é isto também, mas não é somente isto. Ter uma boa conversa com um rico orgulhoso, ciumento, presunçoso, egoísta, excessivamente vaidoso, trapalhão, depressivo e que, apesar de rico, não é uma pessoa feliz, como muitos que existem por aí, e porque, a partir da sua conversa e dos seus conceitos, essa pessoa repensa a sua vida, se encontra, elimina ideias de suicídio, de vingança, de exploração dos outros e passa a ter um pouco de felicidade, é muito mais caridade do que o prato de sopa para o chamado pobre, que mata a fome só por algumas horas. Enquanto no caso dele, pode processar uma transformação definitiva de vida. É isto que muitos espíritas precisam ter consciência e saber estabelecer a diferença. A questão da bondade também é outra muito mal entendida. As pessoas acham que ser boas é ser boazinhas, para que todos passem a ter a impressão de que ela é um espírito evoluído. O que é ser bonzinho? É a chamada fala mansa, muita paz, meu irmão, tô melhor do que mereço, eu não valho nada, é bondade sua, que nada, eu não sou nada disso, são seus olhos. Enfim, toda essa palhaçada, esse comportamento teatralizado que é ridículo para impressionar os outros. Aquele negócio de dizer que temos que ter tolerância e aceitar tudo que de mal fazem com a gente pacientemente sem dizer nada. Veja bem, tolerância existe, paciência existe, compreensão também. Mas são valores que têm as suas limitações e adequações, não podendo ser colocadas a esmo, só por ostentação de bondade aparente, sem responsabilidade e sem medir consequências. Eu ouço muito de alguns espíritas coisas mais ou menos assim. Você poderia dizer as mesmas coisas, meu irmão, usando outras palavras. É o que eu posso chamar de frescura espírita, porque se enquadra na máscara, exatamente nessa bondade aparente que estou falando. É igual o famoso politicamente correto, muito utilizado pelo segmento mais canalha e sem vergonha da política.
É bom demais a gente ser a gente mesmo. E é ridículo querermos ostentar uma personalidade que não temos apenas para agradar plateias. Por isto, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero lhe dizer: espírita nenhum é obrigado a aceitar calado desaforo de ninguém em nome da caridade. Allan Kardec nunca recomendou máscaras para ninguém. A postura enérgica é fundamental e indispensável para muita gente, principalmente quando estamos diante de pessoas abusadas, constantemente chatas, agressivas, mal-educadas, chantagistas e que adoram ofender os outros. É preciso que saibamos estabelecer a diferença entre uma pessoa que momentaneamente está passando por um problema, talvez até obsessivo, e neste momento está agressiva, está mal-humorada, está indisposta, que, por conta do problema instalado, ofende, fala coisas que não devia, e aquela que é, por natureza, estúpida, grossa, agressiva e que tem prazer em ofender sempre. No primeiro caso, a pessoa está com o problema. Veja bem, ela está com o problema. No outro caso, a outra pessoa é um problema. É totalmente diferente. No primeiro caso, a nossa dosagem de compreensão e tolerância tem um determinado parâmetro. No outro, deve ter outro totalmente diferente. Não podemos estar dando moleza para gente abusada, sem vergonha e chantagista, deixando tudo para lá em nome da caridade, principalmente quando se trata de parentes. Ao contrário do que muita gente pode imaginar, quando estamos sendo bonzinhos, em vez de ajudar, estamos agravando o estado de grosseria, de falta de educação e de agressividade do perturbado. A psicologia mais racional e não demagoga já ensina isto. O melhor remédio para muita gente, em muitos casos, é a postura enérgica, é a ação firme para que a pessoa se manque. Olha aqui, eu não vou permitir que você repita isso que está dizendo. Eu não admito ser ofendido e atacado por você. Não vou tolerar as suas chantagens, os seus ciúmes e as suas frescuras. Me respeite, que esta seja a última vez. Sempre que possível, bote o dedo na cara para essa pessoa tomar vergonha. Durante muito tempo, o único medicamento que curava muitas doenças, inflamações, vírus, bactérias das pessoas, era uma injeção chamada benzetacil. Doía que nem uma desgraça e deixava a gente 3 a 4 dias sem poder sentar. Não tinha outra alternativa. Muitas pessoas, principalmente aquelas que já passaram dos 40 anos, tomaram aquela praga na bunda. Aí eu pergunto, você conhece alguém que criou ódio do médico que prescreveu ou da enfermeira que aplicou uma benzetacil? Claro que não. E nem traumatizados. Então, gente, muitas vezes o remédio amargo e dolorido é o que melhor cura. Então, que não confundamos o que realmente é ser bom. Pais que toleram os filhos abusados e agressivos e acham que têm que ficar calados, em nome da bondade aparente para não traumatizar. Perdem a autoridade e aí é que eles fazem o que querem e bem entendem. Esposas que deixam seus maridos a tratarem como se fossem suas empregadas domésticas. Aliás, até pior do que empregada, porque empregada doméstica hoje não tolera certos abusos. Algumas até apanham e acham que tem que se conformar. Eu devo ter dado nele na encarnação passada. Ora, pelo amor de Deus. Maridos que ficam calados diante de esposas ciumentas, chantagistas e interesseiras. Casais que acham que têm que suportar cenas ridículas de ciúme de seus parceiros. Ninguém é obrigado a suportar inferioridades e frescuras de ninguém em nome da caridade e nem com base em conversa de que está pagando compromissos reencarnatórios. Compromissos reencarnatórios existem, mas é outra coisa. A doutrina espírita é uma doutrina de gente sensata e não de gente besta e muito menos masoquista. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. É o que nos ensinam os espíritos através da codificação. A partir do momento em que você está fazendo ao seu próximo o que gostaria que fizessem a você e não está fazendo o que não quer que ninguém faça contigo, você está em paz com a sua consciência. Nada de ninguém ser besta para os outros. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Foi o que ensinou Jesus.
Pouca gente presta atenção no detalhe do como a si mesmo. Quem não é capaz de se amar, não tem capacidade de amar ninguém. Está apenas vivendo em demagogia ao fingir querer dar o que não tem. Chega de bondades aparentes e chega de tanta palhaçada em nome do espiritismo, que em vez de ser uma igreja apologista ao sofrimento, ao conformismo e ao masoquismo, é uma doutrina que se pauta em ética, coerência, sensatez, racionalidade e amor. Pense nisto. Começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dele.